Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar a nossa vida em ordem? Sim, mas antes uma charadinha, tá bom? O que é o que é? São 3 irmãos. O mais velho já se foi, o do meio está conosco e o caçula não nasceu. E aí, primeiro ano? Eu vou colocar um tempinho para vocês, começando agora. O tempo acabou, vamos ver a resposta? Quem são esses 3 irmãos? É o passado. Passado já aconteceu, né? Então ele já se foi. O outro irmão é o presente, que é o que a gente está vivendo agora. E o outro irmão que ainda não nasceu é o futuro, né? Que ainda vai acontecer. Muito, muito, muito interessante. Agora sim, bora? Sim, então vamos lá. Peguem a apostila, abram no capítulo 1 de língua portuguesa, que se inicia na página 2 e 3. Nesse capítulo, a gente vai ver muitas interpretações textuais que tem o tema do planeta Terra. A gente vai ver também o estudo da letra N e, claro, a sua família silábica, né? E estudaremos também um gênero textual novo, que será a campanha publicitária. Mas, para começar, temos então a conversa sobre o capítulo, que se chama O Nosso Lugar no Mundo, né? E assim, primeiro ano, de acordo aí com este nome, de acordo com o que a gente vai estudar de interpretação textual, eu já falo para vocês, tá? Que o nosso lugar no mundo é no planeta Terra, que é também a nossa casinha. Sim, o nosso planeta Terra é a nossa casa. E é por isso que a gente tem que cuidar muito bem dela, né, do nosso planeta. Porque diferentemente da casinha de telha, né, de tijolo que a gente mora, se der alguma coisa ruim, a gente muda, não é assim? Ai, não quero mais morar aqui nessa casa, eu vou me mudar, não é assim que acontece? Mas e se der ruim com o planeta Terra? E aí? A gente não tem para onde ir primeiro ano, é por isso que a gente tem que cuidar muito, muito, muito bem da Terra. E como que a gente faz isso? Preservando o meio ambiente, não poluindo, não fazendo queimadas, não matando os bichinhos, economizando água. E é a nossa função cuidar dessa nossa casa, certo? Porque para as próximas gerações, né? No caso, igual a gente falou aí na charadinha, no futuro, as próximas pessoas, as próximas crianças que nascerem, elas possam ter a oportunidade de viver em um lugar bom, em um lugar melhor ainda, né? Você consegue imaginar a terra toda limpinha? Olha só que legal. Sem nenhuma mata queimada, olha só que legal. E essa é a nossa função, tá bom? Preservar a nossa casa, preservar o nosso lugar no mundo, que é o nosso planeta Terra. E aí, para iniciar, a gente tem as nossas bolinhas que fala assim, ó: converse com o professor e os colegas sobre a imagem. Então, nós temos aqui um sol, nós temos aqui o mundo, nós temos a lua. E se você reparar no mundo, tem um monte de criança, uma diferente da outra. E a gente sabe disso de acordo com as características delas, né? O rostinho, até a roupa, a gente já nota que são diferentes as culturas.
E aí, primeiro ano, na primeira bolinha fala assim, ó. Você tem o seu lugar no mundo? E aí, primeiro ano, vocês têm o seu lugar no mundo? Ou vocês estão boiando aí no universo? Muito fácil. Próxima bolinha. Como é o lugar em que você mora? Então, assim, como que é o lugar em que você mora dentro do planeta Terra? Porque dentro do planeta Terra você mora em um lugar. Como que é este lugar? Terceira bolinha. Você conhece pessoas que moram em outros lugares? Próxima bolinha. Você sabia que o planeta Terra é a casa de todos nós? Ou vocês achavam que cada pessoa de cada nacionalidade morava em um planeta diferente? E a última bolinha fala assim, ó. Quem são os nossos companheiros de vida no planeta Terra? Então, tirando as pessoas, quais são os outros seres vivos que moram aqui no planeta Terra? Muito fácil. Essas bolinhas, primeiro ano, vocês vão responder para o adulto que está aí com vocês e depois na correção a gente confere, tá bom? Feito isso, coloca lá na página 4 e 5. Nesta página 4 e 5 é um texto bem interessante, na verdade, é uma lenda, né? Para explicar por que o mar fica onde fica, porque o sol e a lua ficam no céu. Isso daqui é muito interessante esse texto. Vamos prestar atenção? Então vamos, ó, escuta bem, tá bom? Por que o sol e a lua vivem no céu? Escuta, tá? Há muito tempo, quando os dinossauros nem existiam, o Sol era casado com a Lua e eles viviam na Terra. A água também vivia na Terra e os três eram grandes amigos. Todos os dias, o Sol visitava a água, mas ela nunca o visitava. Indignado com a atitude da água, o Sol perguntou-lhe o porquê de nunca ser visitado. A água então respondeu que não visitava o Sol porque a casa dele não era grande o suficiente para receber a ela e a todos os seres que nela viviam. Se quiser a minha visita, construa um galpão bem grande e enorme, pois são muitos numerosos os seres que vivem comigo, disse a água. O Sol então prometeu construir um enorme galpão e em seguida foi encontrar sua mulher, a Lua, para contar-lhe a promessa feita à água. Assim, no dia seguinte, começou a construir um grande galpão. Quando o galpão já estava pronto, convidou a água e todos os seres que nela habitavam para visitá-lo. Quando a água chegou, perguntou se o Sol estava certo da sua decisão. Ele disse que sim, e a água então começou a fluir, acompanhada pelos peixes e por todos os animais aquáticos. Na outra página, na página 5, fala assim. Quando a água já estava na altura dos joelhos de um homem, voltou a perguntar ao Sol. Está seguro, amigo Sol? Eu posso continuar? Sim, ele respondeu. À vista disso, a água entrou mais e mais. Quando a água estava na altura da cabeça de um homem, ela tornou a perguntar ao Sol. Você quer mesmo a visita? O Sol e a Lua responderam sim. A água entrou e entrou e entrou. Foi subindo, fazendo o Sol e a Lua irem ao topo do telhado. Ainda uma última vez, a água perguntou ao Sol. Está seguro? Eu posso continuar a visitá-lo, amigo Sol? E recebeu a mesma resposta, sim.
A água entrou e encheu o galpão até o topo do telhado. Não tendo mais lugar na terra, ao sol e à lua restou irem para o céu, onde permanecem até hoje. Essa história é um conto popular nigeriano para explicar, primeiro ano, por que o sol e a lua ficam no céu e a água fica no mar. Vocês entenderam? O conto conta a história que o sol, a lua e o mar eram grandes amigos. Só que o sol nunca recebeu a visita da água. Por quê? Porque a água é muito grande, né? E a água falou assim: olha, se você quiser que eu vá te visitar, você tem que fazer um galpão bem grande, porque eu não tô sozinha, eu tenho um monte de bichinho e eu sou grande, não é? Se a gente for pensar no mundo, tem muita água no mundo. E ele falou assim: tá bom, eu vou construir um galpão para você vir me visitar. E aí, nessa visita, ele construiu o galpão. E ao tempo todo, conforme ela ia entrando, ela sempre perguntava para ele: Sol, você tem certeza que você quer que eu te visite? Ela fala sim. Ele falava sim, sim. E ela foi indo, foi indo, foi indo. Sabe quando a gente coloca alguma coisa dentro da garrafa vazia e a gente vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo a garrafa, vai enchendo a garrafa, vai enchendo a garrafa, essa coisinha que a gente colocou dentro, ela vai lá pro topo, não é? Foi isso que aconteceu. Encheu tanto o galpão que o sol e a lua não tinham espaço mais para ficar aqui na terra. Aí, o que eles foram? Qual foi o único lugar que tinha espaço para eles? No céu. Foi quando eles foram para o céu. Isso daqui é um conto para tentar explicar um fenômeno, né, que acontece, porque o Sol e a Lua realmente ficam no céu junto com as estrelas. É um conto bem fofinho, primeiro ano. E sabendo disso, que o Sol e a Lua, né, são amigos da água, que eles foram parar no céu porque eles não cabiam mais aqui na terra por causa da água. Isso é um conto, tá bom? É uma historinha. E a gente tem a interpretação textual disso, tá? Então coloca lá na página 6. Na página 6 fala assim, ó. Marca a resposta certa. Qual é o título da história? Muito fácil. Qual que é o nome dessa história? Porque a lua se casou com o sol? Ou, segundo quadradinho, porque o sol e a lua vivem no céu? Ou, terceiro quadradinho, o sol e a lua e a água? E aí, primeiro ano, só uma resposta certa. Na questão 2, fala assim, ó. Quais são os personagens desta história? Lembrando que são 3. E a gente tem aqui, ó, uma lua, uma estrela, o sol e a água. 3 são os personagens. Desses 4 aqui, um é o intruso, tá? Então, na questão 2, vocês vão marcar 3 personagens que aparecem na história. Na questão 3, fala assim, ó. Pinte com quem o Sol era casado. Então, o Sol era casado com a Dona Lua, com a Terra ou com as estrelas? Só uma resposta correta. Na questão 4, fala assim, ó. Por que a água não visitava o Sol? Tinha um motivo, lembra? Qual era? Primeiro quadradinho. Porque a casa dele não era grande o suficiente para receber água a todos os seres que nela viviam? Ou porque a casa dele era longe para receber a água e todos os seres que nela viviam? Ou o terceiro quadradinho, porque ele não queria receber todos os seres que nela viviam? E aí, primeiro ano? Muito, muito, muito fácil. Feito isso, primeiro ano, na página 7, a gente tem uma cópia planejada. Na questão 5 fala assim, ó. Pingos de tinta caíram num trecho do texto.
reescreva-o colocando no lugar certo as palavras que estão encobertas pela tinta. Olha só, vocês não vão escrever só as palavras, vocês vão reescrever o texto completo, não são só as palavras que estão gotejadas de tinta, tá? Para você reescrever este trecho, você vai ter que voltar lá no texto, olha só, e copiar o pedacinho. Qual é esse pedacinho? Olha só, onde fala que a água entrou, entrou e entrou. E foi subindo, subindo, subindo. Onde que está? Lá no final do texto. São as 9 últimas linhas. Olha, a água entrou, entrou e entrou. Foi subindo, subindo, subindo. Então, é da água até o hoje. Tudo isso daqui, ó. Essas 9 últimas linhas. Tá bom? Então, vocês vão ter que olhar aqui e copiar lá. Lembrando que, se nessas linhas não der para copiar, vocês têm a opção de escrever numa folha à parte e grampear na apostila com a ajuda de um adulto, ou escrever nas linhas do seu caderno indicando qual questão é essa. No caso, é a questão 5 da página 7, tá bom? Lembrando que a prozinha vai pedir uma foto dessa atividade na hora da correção. E vocês sabem que a Pro corrige bonitinho, então vocês têm que prestar bastante atenção nas palavras, nas vírgulas, tá bom? Porque se tiver errado, vai ter que apagar e reescrever de novo. Olha só, são 3 entrou, entrou, entrou. E são 3 subindo, subindo, subindo. Então, se comeu alguma dessas palavrinhas, já sabe, vai ter que apagar e refazer. Então, essa escrita planejada requer o triplo de atenção, tá bom? Depois que vocês fizerem a escrita planejada, coloca lá na página 8. Na página 8, esse exercício é bem legal. Fala assim no exercício 6, ó. Encontre e pinte com lápis colorido as frases que não fazem parte do texto. Então, nós temos aqui várias frases, certo? Só que haverá entre essas frases algumas que não tem nada a ver com o texto que a gente leu. São frases intrusas, são frases incorretas que não apareceu no texto. E vocês vão pintar essas frases intrusas, tá bom? Olha só, presta atenção na primeira frase aqui, ó. Há muito tempo, quando os dinossauros nem existiam, o Sol era casado com a Lua e viviam na Terra. Apareceu isso daqui no texto? Se apareceu, você não vai pintar. A gente vai pintar só o que está errado dessa vez, tá bom? Próxima frase. Os 3 porquinhos também tinham uma casa na terra. E aí, primeiro ano, apareceu os 3 porquinhos? Se essa frase for uma frase intrusa, aí sim você vai pintar, tá bom? Terceira frase. A água também vivia na terra e os 3 eram grandes amigos. Todos os dias o sol visitava a água, mas ela nunca o visitava. Essa frase está certa ou está errada? Se essa for a frase intrusa, ou seja, a frase errada, aí você vai pintar, tá bom? Quarta frase. O arco-íris também não visitava a casa do sol. E aí, primeiro ano? Se essa frase for a frase intrusa, ou seja, a frase incorreta, que não tem nada a ver, aí sim você vai pintar, tá bom? Próxima frase. Indignado com a atitude da água, o sol perguntou-lhe o porquê de nunca ser visitado. E a água respondeu que não visitava o sol porque a casa dele não era grande o suficiente para receber a ela e a todos os seres que nela viviam. E aí, primeiro ano, essa frase está certa ou essa está errada? Se for a frase errada, se for a frase intrusa, aí sim você pinta, tá bom? Próxima frase. Se quiser a minha visita, construa um galpão grande, bem grande, enorme, pois são muito numerosos os seres que vivem comigo, disse a água.
E aí? Se essa for a frase intrusa, você vai pintar. Se não for, vai deixar de boa, tá? Próxima frase. Porém, os peixes, os crustáceos e as plantas marítimas não queriam invadir a casa do cometa. E aí? Se essa for a frase intrusa, você vai pintar. Se não for, não pinta, tá bom? Próxima frase. O Sol prometeu construir um enorme galpão e, em seguida, foi encontrar sua mulher, a Lua, para contar-lhe a promessa feita à água. E aí, primeiro ano? Se essa frase for a intrusa, você pinta, tá bom? Se ela estiver no texto, deixa ela em branco. E a última frase é assim. A Lua então chorou muito e disse que não gostava da água. E aí, primeiro ano? Se essa for uma das frases intrusas, vai pintar. Se essa frase estiver no texto, não pinta, tá bom? A dica que é para dar é: existem 4 frases erradas, 4 frases intrusas que devem ser pintadas, tá bom? Feito isso, lá na página 9, também tem uma atividade bem legal. No exercício 7 fala assim, ó. Leia as palavras do quadro e pinte aquelas que estão no texto. Então, nós temos aqui várias palavras, mas vocês vão pintar as palavras que apareceram no texto, certo? Existem palavras aqui que não tem nada a ver, que não apareceu de jeito nenhum naquele texto. As que estão erradas aqui não vai pintar somente as que apareceram. E a dica que a Pro dá é: tem 4 palavras na coluna da esquerda que estão corretas e que devem ser pintadas, e 4 palavras na coluna da direita que estão corretas e que devem ser pintadas. Vamos prestar atenção aqui nas palavras? Olha só, na primeira coluna, nós temos a palavra terra, nós temos livro, amigos, caderno, água, caneta, lápis e lua. Do outro lado nós temos mochila, sol, estojo, apontador, telhado, pincel, casa e céu. Então, de modo geral, destes 2 quadros, no total, 8 palavrinhas devem ser pintadas, tá bom? Palavras que fazem sentido e que estão no texto. Na questão 8 fala assim, ó, agora faça um desenho para ilustrar a história. Muito legal, né? Então, a gente está falando da água, dos bichinhos, das coisas que vivem nela, do sol e da lua. Vocês vão desenhar a história. Muito, muito, muito legal. Feito isso, a gente vai para a última página, que também é muito legal, primeiro ano. Na última página fala assim, ó, no divirta-se. Marca a resposta da charadinha. Ó, quem é mais velho? O sol ou a lua? Ó, é a lua porque ela é mais quente? Ou os dois têm a mesma idade? Ou é a lua porque ela pode sair à noite sozinha? E aí, qual é a certa aqui, essa resposta? É uma charadinha, hein? Quem é mais velho, então? No Cri-Cri, presta bastante atenção nesta tirinha. Ó, leia a tirinha e faça o que se pede. Nós temos aqui 3 bichinhos. Nós temos um rato, um gatinho e um macaco. E se vocês analisarem todas essas situações, eles estão vendo a lua, certo? Eles estão apreciando a lua cheia. E aí o ratinho fala assim, ó. Ouvi dizer que um rato já pisou o grande queijo. Então ela está se referindo à lua como um grande queijo, ratinho. No quadradinho do meio, o balão da fala é do macaco, ó. E ele fala assim: você não sabe? Aquilo não é um queijo, é uma tapioca. Então
então ele gosta de tapioca. Ele está pensando que a lua não é queijo, é uma tapioca. E no último quadradinho, o balão da fala é do gato. E ele fala assim, ó, nada disso, os dois erraram. É um novelo de lã, branquinho e fofinho. Quem tem gato sabe que gato adora bolinha, adora novelo. Eles amam, amam, amam. Então, ó, presta atenção. Cada bichinho aqui gosta de uma coisa, certo? E aí na questão fala assim, ó, o que você entendeu da tirinha? Eles estão vendo no primeiro ano a lua e falando que ela é a lua? E aí? Ou vocês acham que cada um desses bichinhos viu a lua de acordo com o que eles gostam, né? E desejariam que a lua fosse feita? Para pensar, tá? E depois, ainda na questão 1, fala assim, ó, que nome você daria para o rato, para o macaco, para o gato? Então, nós temos aqui, ó, uma pergunta, 2, 3, 4. Então, eu quero saber o que você entendeu da tirinha e eu quero saber qual nome você daria para esses 3 bichinhos, tá bom? Muito, muito, muito fácil. Teve dúvida? Volta um pouquinho no áudio e escuta o que a Pro falou, que a Pro deu uma super dica, tá bom? E na questão 2, na hora da nossa correção, vocês vão contar a história da forma que você compreendeu. Enquanto nós não corrigimos, vocês vão falar para o adulto que está aí com você o que você entendeu. Você vai contar da sua maneira essa história para o adulto que está aí com você, tá bom? Lembrando que na correção, a Pro vai perguntar e vocês vão responder, tá bom? Então, feito isso, primeiro ano, vejam com carinho o vídeo, prestem bastante atenção, principalmente na escrita planejada, tá bom? Pro vai dar um tempinho para vocês verem o vídeo, para vocês responderem, e daqui a pouco Pro pergunta quem terminou, tá bom? Então, beijos, até daqui a pouco, e teve dúvida, chama a Pro. Tchau, primeiro ano!